Bem, tens agora aqui o dano mais visível. Isto foi mesmo para estrear. Coloquei isto no sábado. No domingo, a alcantarilha, quando estava a carregar, fiquei ali estacionado mesmo ao pé do passeio. Ao sair, em vez de continuar um pouco mais em frente, virei logo para a esquerda e subi um bocado o passeio. No entanto, esta é a grande vantagem. Mas para perceberes porque é que instalei estes tampos e qual é realmente a vantagem, temos de voltar ao problema que me levou a procurar esta solução. Bem, infelizmente também me ocorreu esta situação. Não faço a mínima ideia como é que me aconteceu, porque por norma tenho imenso cuidado com os passeios e tento sempre estacionar de marcha atrás, mas isto foi uma situação assim um pouco peculiar e eu vou-te mostrar já porquê. Portanto, um dia eu reparo isto, ou seja, consegues ver que está aqui raspado e aquela roda estava aqui atrás. Eu, como já fiz a rotação, é suposto fazeres a rotação 10 em 10 mil quilómetros, eu fiz na casa dos 15 mil, aquela roda estava ali atrás e aquele dano no ar que tu vês no plástico coincide com esta roda. E eu não sei, o Sentry não apanhou nada, não sei porque é que, pronto, porque é que não deu alerta nenhum, porque aquilo parece das duas uma, ou de alguma forma nós raspamos em algum poste ou algo do género, se bem que, segundo a marca, não sei se poderia ser um poste ou se poderia ser outro carro, mas porque esta marca aqui vai aqui para dentro. E assim, de uma forma geral, eu tento sempre ter cuidado com as jantes. Quando estaciono sempre de marcha atrás, nunca de frente, exatamente para ter a visibilidade ali com o passeio e para tentar evitar qualquer dano. Mas infelizmente, isto pode acontecer a qualquer pessoa, portanto, a única forma de tentarmos proteger isto melhor é trocando por uns pneus que o lábio sai aqui mais um bocadinho para fora ou colocando os tampos. E nesse caso, falei com o Tessery e encontrei ali uns tampos espetaculares. Vou agora colocá-los e vamos ver como é que eles ficam. No processo de colocação vou também mostrar-te como é que os originais da Tesla são retirados, porque pelo que vi nem toda a gente sabe, às vezes tentam colocar ferramentas de ferro, como já me aconteceu numa oficina, colocam dois ganchinhos e tentam puxar, mas isto na verdade é muito fácil e aliás, se fores a ver, aquela cavidade que tem ali, os tampos, é exatamente para tu colocares a mão e retirares. Eu mostro já como é que é. Então, o primeiro passo é colocares aqui a mão para dentro e segundo, segurares com a outra mão aqui e puxares contra ti. Portanto, fazes força contra ti e vês que aqui ele já saltou um bocadinho, mais um bocadinho, já está. Tão simples como isso. Colocas uma mão, colocas a outra, empurras, neste caso para baixo, não é? Mas há pouco era para mim, e ele sai. E assim vais retirando o resto. Esta é capaz de ser um bocadinho mais complicada, mas tenta encaixar em lados opostos o dedo por trás, fazes força devagarinho. Bem, e passada alguma luta lá consegui. Realmente é esta parte que é complicada de retirar. Este aqui, como eu te disse, é só colocar aqui os dedos, mas este aro aqui, especialmente se houver ali pó e sujidade, é muito difícil de retirar. Só queria salientar aqui uma coisa, se olhares aqui para o tampo, a parte de trás tem aqui uma espécie de borracha, que é para, quando tocar na jante, no ar da jante aqui, ele assim não risca e não vibra. É para isto que estas almofadinhas de borracha servem. Não cheguei a mostrar, mas também vêm estes recortes, não sei exatamente para quê, vês aqui tem recortes, não sei se é por causa da cor, ou se calhar caso aquilo se estrague, uma pessoa coloca por cima e pronto. Desconfio que seja isso, mas já vamos ver. Pronto, então, a forma como isto se instala é o seguinte, tens aqui a peça. O que acontece é que este vai encaixar lá primeiro, este tens que encaixar os orifícios, ou seja, tu colocas aquele, depois encaixas este com os orifícios, assim, e depois no final enroscas. E fica assim. Depois, neste saco estão os autocolantes, que é só para colocar aqui em cima para disfarçar um bocadinho. Eu não sei se isto tem várias cores aqui, depois logo vejo, mas é assim um processo de instalação, vamos instalar. E agora o que é que nós fazemos? Estes dois encaixes têm que encaixar nesta posição ou nesta posição. E pronto, esta é que vai ser a parte se calhar um bocadinho mais complicada, diria eu, porque tenho que tentar acertar isto um bocadinho às cegas. Bem, acabei por descobrir que é muito mais fácil começar a enroscar para o tampo ficar preso e aos poucos vamos rodando e assim que aquilo estiver mais apertado nós encaixamos ali no sítio devido. Isto roda, eu não sei se é suposto rodar ou não. Eu tinha a percepção que aquilo tinha que encaixar naquelas pecinhas, mas... Bem, olhando para aqui, isto não é suposto rodar, portanto, se aquilo roda é porque provavelmente não deve ter encaixado. Para, se eu colocar aqui nos encaixes, ela não roda. Fica presa no sítio. Portanto, eu acho que simplesmente aquilo não encaixou. Vamos tentar ver agora outra vez e ver como é que isto corre. Pronto, olha, consegui encaixar, ela não roda, vamos agora enroscar.
E pronto, fica assim instalado o tampo da jante. Se quiseres ver aqui, realmente o tampo sai um bocadinho para fora, mas acaba por proteger a jante por completo. Agora o que eu podia fazer era ali no meio colocar isto, ou seja, acabava por ficar assim. E já agora, mesmo só para adicionar, consegues ver aqui que os tampos originais, com o pó e sujidade, acabam mesmo por danificar aqui as jantes originais. Infelizmente é assim. Bem, após a instalação concluída, temos aqui o resultado, tu consegues ver no ecrã, claro. Vamos lá ver aqui, opinião sincera. Gosto do look, só não estava à espera, era desta grossura. Eu entendo que protege a janta e tudo, mas esta grossura, assim de fora, é muito, ok? Não sei como me sinto em relação a isso. Pelas imagens, não estava à espera que fosse tão grosso, parecia-me ser mais fino, perfil um bocadinho mais baixo. Contudo, vamos ver como corre. Vou usar isto sensivelmente durante uma semana e meia. Vamos ver como é que se porta. Eu desconfio já que vai ser muito fácil de riscá-las, devido ao perfil, como eu falei, sair muito para fora. Se eu muitas vezes tinha cuidado por causa, pronto, da linha do pneu, então agora vou ter ainda mais cuidado, ou vou estar ainda mais paranoico para não arriscar isto, porque realmente estamos a falar de se calhar aqui 1,5 cm, 2 cm, mas pronto, olha, tens aqui o processo de instalação. Se é algo que te interessa, já sabes onde podes ir buscar. Como eu disse, vou deixar aqui uma semanita e meia, depois volto a dar algum feedback, a ver se os tampos crescem um bocadinho, se eu começo a gostar deles, ou se realmente continuo com este mixed feeling. Bem, então aqui uma semana depois de colocar os tampos, eu entretanto fui ao Algarve e tenho aqui umas coisas a dizer. A primeira é que os tampos, em termos de estética vistos assim, eu gosto deles. A minha mulher não gosta muito do aspecto, mas eu gosto muito deles. O único problema é mesmo isto. Eu acho isto um pouco horrível deles saírem. Também não sei até que ponto afeta a aerodinâmica do carro, porque se olhares consegues ver que eles sobressaem ali um pouco. Portanto, não sei até que ponto isto afeta a aerodinâmica. Segundo, é a colocação. Quando tu colocas ali as peças, é um bocadinho complicado brincar ali com os pipos. É assim, das vezes que eu fui encher a autoestrada, tinha que desapertar, tinha que rodar a peça e tinha que voltar a apertar e depois ali mexer naquela zona toda. E ao fazer isso, eu acho que desencaixo, aquele encaixezinho que eu mostrei durante a instalação, eu acho que aquilo acaba por desencaixar e não acaba por ficar muito bem. Depois, o terceiro ponto que eu acho um pouco complicado com estes tampos é se levares a uma oficina, uma mecânica qualquer, porque com os tampos originais é só retirá-los aqui, eles têm que desenroscar, depois quando voltarem a colocar eles têm que encaixar ali a peça e voltar a apertar. Portanto, estas são as 3 desvantagens. Agora vou-te dar aqui a vantagem principal. Se olhares para aqui, isto aconteceu no supercarregador lá da alcantarilha. Bem, tens agora aqui o dano mais visível. Portanto, isto foi mesmo para estrear. Foi logo no dia a seguir depois da instalação. Eu coloquei isto no sábado. No domingo a alcantarilha, quando estava a carregar, fiquei ali estacionado mesmo ao pé do passeio. Ao sair, subi um bocado o passeio. No entanto, esta é a grande vantagem, que é, se não fosse isso, já tinha arriscado ali a janta e consegue, não sei se está para ver, mas não tenho dano absolutamente nenhum. O dano foi aqui. Agora, a dúvida pode ser, ok, o dano foi aqui porque isto sobressai um bocado e se fosse realmente na jante tinha que ser mais para lá, portanto no fundo não fazia dano. Opa, sim, pode ser essa a justificação, mas esta é a vantagem destes tampos, acaba por proteger aqui a jante um pouco mais do que os tampos originais. Independentemente aqui então do look e tudo mais, gosto do aspecto, não gosto desta parte. Eu ainda vou ver se vou continuar com eles ou não, mas foi uma ótima experiência. Para quem quer proteger as jantes, isto realmente aqui é uma boa solução. Agora, depende se gostas do aspecto ou se isto não é para ti. É uma questão pessoal, portanto fica aí a dica. Agora diz-me nos comentários, preferias esta proteção adicional ou achas que estes tampos ficam demasiado salientes? Este toque aconteceu durante a viagem ao Algarve, o próximo vídeo do canal, onde vou mostrar os carregamentos, os consumos e tudo o que aconteceu pelo caminho. Por isso, subscreve para não perderes. E para veres os outros acessórios da Tazeri que já testei, clica no vídeo que está agora no ecrã. Até à próxima!